Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. A posse de Lincoln. Conta-se que na posse da presidência, Abraham Lincoln causou um verdadeiro furor na aristocracia americana. Como um proletário assumir a governança, a presidência daquele país. O senador que na ocasião coordenou seu juramento à pátria fez um comentário irônico. Vamos ver se o filho de um sapateiro tem condições de dirigir o nosso país. Ao que serenamente Lincoln respondeu: que bom que o senhor lembrou do meu pai. Eu gostaria de ser um presidente tão bom quanto meu pai foi um sapateiro. Aliás, estou vendo que o senhor está usando um par de sapatos que ele fabricou. Eu aprendi a consertar sapatos com o meu pai. E se algum dia os seus tiverem algum problema, é só me procurar, que eu os consertarei. Nessa lição tão bela de Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente dos Estados Unidos e cuja representatividade, a memória ficou para os americanos como alguém que lutou pela democracia moderna e pelas criaturas pobres e humildes. Fez história. Não só foi lembrado como filho de um grande sapateiro, mas talvez como um dos presidentes mais humanos que mais lutaram por aqueles necessitados nos Estados Unidos. E com essa lição, nós temos a entender que, independente de onde estivermos e do que fazemos, que possamos dar o nosso melhor. Fazer o melhor que esteja ao nosso alcance. Que passemos pela vida deixando, imprimindo a nossa marca neste mundo. Para que algo de nós fique marcado, especialmente por ter dado tudo com esmero, com vontade e com carinho, ter debruçado em qualquer coisa que abracemos da melhor forma. Assim, cumprimentamos vocês, queridos amigos, em mais uma semana, em mais uma segunda-feira iluminada, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando do fundo do coração que todos possam se encontrar em paz nesta noite e que tenham também uma semana iluminada, produtiva, criativa, inspirada sempre pelo alto. Hoje estaremos tratando a respeito de um tema que infelizmente tem tomado muitas manchetes e que temos observado diuturnamente em alguns contextos, que fala sobre o entorpecimento da alma. É bem verdade que atravessando essa pandemia, nós paulatinamente já estamos atravessando uma outra, que é a pandemia do entorpecimento da alma. Antes, nós gostaríamos de fazer algumas observações e algumas análises. No dia 15 de setembro agora, a humanidade pôde ser testemunha de mais um grande feito da criatura humana, que foi a primeira experiência de turismo espacial que tivemos, onde, construído um foguete chamado Falcon 9, várias pessoas, vários civis, puderam fazer uma viagem através da missão Inspiration4, um passeio ao redor do planeta, em outras atmosferas. E é interessante, porque esse mesmo homem capaz de penetrar os altiplanos, atravessar a atmosfera terrestre para explorar outros mundos,
Esse mesmo ser capaz de mergulhar nas profundezas do oceano e descobrir outros seres marítimos, outras experiências marítimas. Esse mesmo ser é inabilitado para mergulhar dentro de si mesmo. É incompetente ainda, não reúne os elementos necessários, nem motivação e coragem para esse mergulho profundo no seu eu. Nós, aqui no Brasil, granjeamos um patamar, um ranking que não é muito animador, de estarmos entre os povos mais ansiosos do mundo. O Brasil está entre o país mais ansioso do planeta. E estamos também entre o segundo país no mundo com maior número de depressivos. E devemos pensar, o que tem acontecido conosco? Por que é tão difícil explorar esse país de nós mesmos? Porque é mais fácil entorpecer-se diante da dor e das dificuldades e não a posição corajosa do enfrentamento. O que temos feito da nossa fé? Logo, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a promessa do Cristo de ser essa grande bandeira do Evangelho, a proposta de sermos evangelhos vivos para semear a proposta libertadora de Jesus de Nazaré. Joana de Ângeles vem nos dizer que a humanidade já vem atravessando um grande problema. Um problema onde campeia numa fase de sono sem sonhos. E diz ela que nós atravessamos uma experiência muito triste de adoecimento e de dificuldade, de uma enfermidade extremamente penosa e dominadora, que é o do pleno desconhecimento de si mesmo, do sentido da existência e da destinação do ser. Então, diante dessa ignorância, pautada nesses 3 princípios, da destinação do ser, do completo desconhecimento de si mesmo e do significado da existência, é que nós estamos nos perdendo na vida. Assim deveríamos pensar que essa consciência de sono, esse entorpecimento da criatura moderna já vem nos perseguindo, nos acompanhando há um certo tempo. E faz-se urgente a necessidade de buscarmos experiências libertadoras, esclarecedoras, que façam com que despertemos. Às vezes, o mecanismo do sofrimento e da dor tem sido os elementos necessários para esse despertar. Mas a dificuldade que temos de mergulhar nesse eu, de encontrar às vezes as feridas, olhar para elas e cuidar delas, é que tem nos feito para o caminho mais curto, aparentemente mais fácil, mas que não resolve. O de nos entorpecermos. Em pesquisa realizada em fevereiro desse ano pelo Conselho Federal de Farmácia, trouxe-nos uma constatação. Registrado através do canal da CNN online, foi revelado que, no início desse ano de 2021, foram vendidos 100 milhões de caixas de medicação psicotrópica, ou seja, medicação de uso controlado, seja para ansiedade ou depressão. 100 milhões de caixas de medicamento. E eu pergunto, nós sabemos realmente que a dor da alma, quando ela se apresenta, se avizinha de nós, é devastadora. Mas será que é o único recurso que temos de nos entorpecer, nos manter literalmente dormindo para não entrar em contato com essa dor? E quando acordamos, observamos que a dor não passou e a frustração vem em dobro. Leon Denis vai dizer no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a dor é um elemento importante de amadurecimento e de evolução. As dores físicas, diz ele, produzem sensações. As dores morais produzem sentimentos. Nesse sentido, Leon Denis vai dizer que quando a dor se apresenta, ela tem uma lição a nos passar.
Assim como na biologia a dor representa que algo no nosso organismo não está bem, as dores morais são uma sinalização de que algo na nossa existência precisa ser revisto. E esse fenômeno não pode ser ignorado. Mas o próprio Leon Denis vai dizer que, por ignorância, o homem acha que a dor é um inimigo soez que precisa ser combatido. Naturalmente, sentir dor não é prazeroso. Mas Leon Denis fala-nos do exercício da compreensão e desse olhar profundo a respeito da dor, buscando entender o que ela quer nos dizer. As dores que se avizinham sempre dos nossos passos e que é tão presente no nosso cotidiano, diz ele, é capaz de desenvolver na criatura humana faces nunca antes descobertas. E ele nos diz, a face da dor, às vezes, nela é possível enxergar a paz. É possível enxergar a face da ternura, da afabilidade, do desenvolvimento dos sentimentos nobres, a partir do mecanismo da dor, nos diz Leon Denis. As dores são únicas, sabemos disso. Não existe dor maior, dor menor, porque dor não se compara, dor se ampara. Mas precisamos entender que não é nos entorpecendo, não é desviando a nossa consciência que podemos assim resolver. E eu não falo só do entorpecimento através das medicações que nós ingerimos. Eu falo de outros mecanismos escapistas que são usados para que a gente se desvie daquilo que nos inquieta, daquilo que nos perturba o ser. Sempre nos projetando para fora e falamos sempre aqui. Esse exercício da fuga, quando hoje mais do que nunca talvez o homem moderno esteja sendo convocado para esse autodescobrimento, para esse novo olhar sobre si. Não dá mais. Não dá mais para as fugas espetaculares de nós mesmos. Precisamos ter esse encontro compassivo. Às vezes, entrar em contato com as nossas próprias paisagens humanas não são tão agradáveis, não são experiências agradáveis, porque haveremos de encontrar paisagens sombrias em nós, que às vezes tentamos desviar e esquecer que existe. Mas temos recursos que nos são oferecidos desde a vinda do Cristo, quando Ele nos convocava naturalmente a exercitar esse olhar compassivo e amoroso sobre nós. Porque como poderemos amar ao outro se não temos a capacidade de amar a nós mesmos? Assim, ela nos traz uma reflexão muito importante nesse mesmo livro, Autodescobrimento, uma busca interior, onde Joana vai nos trazer num capítulo chamado Consciência e Vida, a necessidade pungente desse auto-olhar. Um mundo em que investe bilhões nas construções de aeronaves, de foguetes, para explorar outros destinos fora da Terra, outros mundos, não é capaz de um esforço mínimo para penetrar o seu próprio mundo. E ela nos diz, faz-se indispensável ao adquirir-se o conhecimento de si, o aprofundamento da busca da sua realidade, deslindando os complicados mecanismos viciosos que impedem essa marcha ascensional e não o levam à realização total, que tanto tem nos projetado para fora e impedido essa nossa marcha evolutiva. E ela continua. A atração pelo mundo exterior conduz, por sua vez, a inumeráveis distonias emocionais, que atormentam e desvairam o indivíduo, afugentando-o de si mesmo, num rumo difícil de ser mantido. Somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizá-lo. Sendo nós exímios desconhecidos de nós mesmos, vivemos num mundo à deriva,
ou caminhando na direção da boiada porque mal sabemos o que queremos, mal sabemos os nossos destinos, mal sabemos a compreensão real e verdadeira do sentido da existência. Por isso a necessidade urgente desse autoolhar. E ela diz a respeito desse movimento, desse ato de coragem, de que trata-se de uma tarefa, de um desafio que exige intenção lúcida, até criar o hábito da interiorização. Primeiro, consciencialmente, nós desenvolvemos em nós a intenção. A partir de hoje, eu vou desenvolver esse mecanismo, dessa autoobservação, desse autoolhar, para que depois se torne um automatismo, um hábito da interiorização. Partindo da reflexão para um mergulho do oceano de si, daí retirando as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude, indispensáveis à vivência real do ser pensante. Interessante quando Joana de Ângeles destaca que a partir do hábito dessa interiorização, nós conseguiremos retirar as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude. As pérolas que são produzidas pelas ostras, para serem formadas, elas precisam que a sua intimidade seja, entre aspas, agredida. Quando a ostra se abre e entra partículas de areia, por exemplo, na sua intimidade, como ela é revestida de finas camadas e sensíveis camadas, o atrito que causa desconforto e dor acaba fazendo com que, no mecanismo de defesa, a ostra vire, transforme a pérola. Aqui ela usa uma metáfora, querendo nos dizer que às vezes esse movimento para dentro ele pode ser dolorido. Ele pode nos causar arranhaduras internas, mas que, se bem aproveitadas, gerarão esse autodespertar, esse autodescobrimento e, por conseguinte, nos fará entrar em contato com as pérolas da harmonia e da plenitude. A mente não adestrada, diz ela, nessa busca hesita e retrai-se, porque sempre haveremos de ter medo diante daquilo que é desconhecido, impelindo-se o descobrimento de recursos inimagináveis que esperam para ser desvelados. Esses recursos. E aí nos faz lembrar a fala do Cristo: o reino dos céus está dentro de vós. Um reino de possibilidades, de angariar a paz verdadeira, a serenidade desejada, a tranquilidade tão perseguida. Tudo dentro de nós mesmos. As tendências ao relaxamento e ao menor esforço, inerentes ao processo de evolução pelo trânsito nas fases mais inferiores, dificultam procedimentos iluminativos imprescindíveis. Lembremos que estamos mais na fase inicial, no ponto de partida que no ponto de chegada. Por isso que ainda nos encontramos nessa dificuldade e com essa tendência ao menor esforço, ao erro, à ignorância, porque ainda não sabemos nos projetar verdadeiramente, de forma eficaz, nessa incursão no mundo interno. E ela diz: na excursão ao mundo objetivo, o ser adquire conhecimentos intelectuais e experiências vivas das realizações humanas. No entanto, apenas no esforço da interiorização conseguirá identificar-se com os objetivos essenciais da sua realidade, conseguindo a sua harmonização. Adquirir então a consciência plena da felicidade, da finalidade da existência na Terra, constitui a meta máxima na luta inteligente do ser. Considerar e adquirir a consciência para descobrir a finalidade real da existência. Porque aí nós teremos um norte, teremos um sentido para aquilo que lutamos, para aquilo que abraçamos. E não vivendo cada dia a esmo, a deriva, sem saber o verdadeiro sentido de para onde vamos, de onde estamos e para onde vamos.
O reino da luz é interno, nos lembra Joana, sendo imperioso penetrá-lo para que as trevas da ignorância não predominem, densas e perturbadoras. Os olhos espirituais, a mente lúcida, são a chama que desce ao abismo da individualidade para iluminar os meandros sombrios das experiências passadas que deixaram marcas psicológicas profundas, ora ressumando de forma negativa no comportamento do ser. Se nós não atentarmos para esses mecanismos, nós haveremos de fazer as repetições. O processo de evolução e de crescimento, ele dá numa espiral, porque nós passamos por experiências semelhantes e quando aprendemos as lições, nós ascendemos, evoluímos para o alto. Quando as experiências não são absorvidas, compreendidas, elas tendem a se repetir, até que o corte da compreensão e do despertar de consciência ele se estabeleça. E aí nós migramos para uma outra fase, para uma outra faixa de evolução. É preciso então esse olhar atento, aguçado, consciencioso, para que despertemos para essas realidades. E aí ela nos lembra: insatisfação, angústias, fixações perturbadoras são o saldo das vivências perniciosas, cujas ações deletérias não foram digeridas pela consciência e permanecem pesando-lhe na economia emocional. Tudo aquilo que não é elaborado tende a voltar. Quaisquer terapias para fazê-la cessar terão que alcançar as raízes, a fim de extirpá-las, liberando os núcleos lesados do psiquismo e restaurando-lhe a harmonia vibratória que por ora foi então afetada. Trata-se então, nos lembra Joana, de uma experiência urgente, quão desagradável nas primeiras etapas, porquanto o exemplo de outros exercícios físicos causam cansaço e desânimo, resultantes de falta desse hábito salutar. Por isso que às vezes muitos desistem lá atrás, nas primeiras tentativas, por serem extremamente penoso, desagradável e doloroso. Até que vivencie a primeira fase, comecem a produzir leveza, a rapidez de raciocínio, lucidez espiritual e inefável bem-estar. Nesse sentido, nesse tentame, nós haveremos de descobrir esse verdadeiro prazer que está nesse despertamento, na ausência desse entorpecimento, que é um entorpecimento que se afigura a própria morte, porque a morte é paralisação, estagnação, assim como esse sono sem sonhos. Porque a vida é movimento. A vida são oscilações, altos e baixos. Porque a vida é movimento. O entorpecimento é um movimento contrário à vida e, por conseguinte, contrário ao progresso da criatura. Devemos, pois, fazer esse esforço. Não que não seja legítima a busca para atenuar as dores, porque é uma conquista da humanidade. Os analgésicos, os ansiolíticos, os hipnóticos indutores do sono, mas devem ser usados como coadjuvantes, como elementos que vêm nos apoiar para que possamos tomar a retomada evolutiva. Assim, Joana de Ângeles ainda vai nos dizer que interiorizar-se cada vez mais sem perder o contato com o mundo físico e social deve ser a proposta equilibrada de quem deseja realizar-se no encontro com os valores legítimos da existência. Podemos considerar que esse tentame leva o experimentador do mundo irreal, o físico, para o real, o transpessoal, gerador e causal de todas as coisas. Então, nesse movimento de encorajamento do ser e no enfrentamento dos desafios que às vezes são cruciantes para a alma, devemos entender que
Nenhuma dor é maior do que a nossa capacidade de encará-la e de suportar. Temos dito, se até os pais da terra têm comiseração, têm compaixão dos seus filhos, porque o Pai maior não haveria de ter? Porque submeteria seus filhos amados em circunstâncias às quais não pudesse dar conta. Antes de qualquer impulso de entorpecer-se, de desviar da rota, de obnubilar a consciência para o não enfrentamento dos desafios que libertam, possamos lembrar do imenso amor do Pai por nós e nos entreguemos a esta certeza para granjear paz e serenidade nesses enfrentamentos. Assim, com essas reflexões, esperamos ter contribuído pelo menos para levantar a poeira das reflexões e das inquietações que nos levam a aprender e a buscar crescimento. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos e pela companhia generosa e amorosa de todas as segundas-feiras, rogando a Deus que todos possam ter uma semana de muita luz e de muita paz. Antes, fazendo o nosso convite semanal para que todos vocês possam conhecer os diferentes programas, os que estão gravados lá, que foram de épocas, de datas anteriores, não só nosso, como de outros amigos que elaboram com tanto carinho as entrevistas, os estudos de obras, as reflexões do Evangelho, as preces matinais. Vão lá, conheçam a grade de programas da Rádio Brasil Espírita e, conhecendo alguém que tenha necessidade, vão lá, compartilhem com essas pessoas, para que a mensagem do Evangelho redivivo possa entrar nos lares e nos corações daqueles necessitados. Assim, também gostaríamos de fazer um convite. Aqui no canto do vídeo tem um QR Code, no qual vocês poderão contribuir de alguma forma para que esse projeto da Rádio Brasil Espírita continue levando essa missão de iluminar consciências que hoje se encontra há mais de 10 anos fazendo essa missão tão nobre de levar o Evangelho nos diferentes cantos desse planeta. Grata mais uma vez pela atenção e desejo que, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Uma ótima semana para todos, que Jesus abençoe e ilumine para que seja uma semana produtiva, iluminada e inspiradora. Muita paz, gratidão.